quero falar sobre a pedra removida. A pedra removida. Na verdade, eu quero deixar a pedra pregar. E você vai ver como nós podemos ouvir a pedra falar. Diz assim: e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Amém? E eu quero exatamente ficar nesse tema, a pedra removida. Quando Jesus ressuscitou, eu gosto sempre de ir assim, soltar. Eu ensino lá na The New Life que nós devemos soltar a pipa, deixar assim a imaginação correr, não muito longe, de repente você não consegue mais voltar. Mas eu fiquei imaginando assim, Deus pensando. Não sei se você consegue isso, eu também não consigo, mas para falar a gente tem que ter uma ideia, não é? Deus pensando, não sei se Deus pensa, mas vamos dizer que sim, vamos deixar assim. Depois você pergunta para o pastor Newton e ele explica isso. Deus pensando, como é que eu vou fazer para anunciar a ressuscitação, a ressurreição de Jesus? Não tinha o WhatsApp, não tinha o Facebook, e aí de repente, já sei, eu vou enviar 3 mulheres ao sepulcro. Eu vou enviar três mulheres ao sepulcro, e isso vai um rastrilho de pólvora. Um rastrilho de pólvora. E eu quero que você venha comigo. Quero que você venha comigo, graças a Deus. Mas dizem que as mulheres, elas têm uma facilidade tremenda, não é? E eu não conhecia muito isso, mas depois que casou o Leandro, depois que casou o Leonardo, era só eu e ela, era 3 contra 1. Aí agora ficou 3-3, nós perdemos feio. Então eu acho que Deus pensou, e pensou certo. Ele podia mandar 3 discípulos, não é? O Pedro, Tiago e João, que eram os íntimos dele. Não, eu vou mandar 3 mulheres, que daí não tem Facebook, não tem nada que bate. E quando elas estavam indo, eu quero desenhar isso para você, quero trazer você comigo. E quando elas estavam indo para o sepulcro, Ismael, não sei qual delas, mas elas estavam perguntando entre si, porque elas tinham um grande problema: quem nos removerá a pedra? Porque elas estavam lá no dia em que ele foi colocado na gruta, na sepultura, e elas viram a grandiosa pedra que foi colocada para bloquear, para prender, para segurar Jesus dentro daquele buraco. Por mais rico que fosse, era um buraco numa rocha. E elas estavam com um problema seríssimo, não é mesmo? Você já pensou nisso? 3 mulheres. E esse, irmãos, essa pergunta encerra em si uma fúnebre interrogação do universo inteiro. Essa pergunta, ela ainda bate, ela ainda tine, ela ainda ressoa nos ouvidos do universo inteiro. Quem nos revolverá a pedra para que nós possamos retirar Jesus e fazer o nosso trabalho de embalsamá-lo, enfim?
Inclusive, irmãos, tem muitas pessoas que, dentro da igreja ainda, pessoas que celebram a Páscoa, pessoas que celebram a Páscoa e ainda estão com essa pergunta. Para aqueles que, como foi dito aqui, que a Páscoa é celebrada com um coelho e com ovos, eles ainda têm essa dúvida: quem nos removerá essa pedra? Existe uma rocha imensa, uma rocha imovível, uma rocha inabalável para esses que não compreendem ainda sobre a Páscoa, que ainda bloqueia o caminho da ressurreição. Essa pergunta ainda existe. Muito embora haja um sussurro, haja um cício de que existe algo, de que existe uma possibilidade, de que existe uma chance de que haja uma ressurreição. Mas são, para alguns, isso é boatos. Ninguém voltou, é muito difícil de crer. Dizem que alguém ressuscitou, dizem que Jesus, mas é só boatos. Quem nos removerá? Por mais difícil que fosse a crença de uma ressurreição, os homens esperavam que deveria, porque existe dentro de nós, existe dentro do homem. Nós não somos um cachorro, por mais dengoso que seja o cão. Nós não somos como um cachorrinho que morre e acabou-se. Existe dentro de nós algo que mostra para o ser humano de que tem que haver algo. O grito da alma. Tomás de Aquino, ele disse que a alma do ser humano, a alma do homem, ela só descansa, ela só encontra paz quando ela é embalada nos braços do Deus eterno. Quem nos removerá essa pedra? As mulheres se confrontavam com 3 grandes dificuldades, à guisa de introdução. A pedra em si, a primeira, a pedra em si era gigantesca. A pedra, além de ser gigantesca, ela estava selada com o selo da lei. A pedra, além de ser gigantesca e estar selada, a pedra era vigiada por agentes da lei, naquela época, por soldados romanos. Olha que 3 dificuldades: o tamanho da pedra, o selo na pedra e os guardas que guardavam a pedra. É a mesma dificuldade do homem de hoje. É só nós deixar a pipa voar um pouquinho e olhar um pouquinho mais aberto, que você vai encontrar. A morte é a mesma pedra gigantesca que não pode ser removida. Não pode ser removida. De uma coisa, quando se nasce, pode-se ter certeza, muitas dúvidas. Será que vai casar? Será que não vai casar? Será que vai ser de sucesso? Será que não vai ter? Tudo isso são dúvidas, são sugestões, são opções. Mas de uma questão é certo: nasceu para morrer. A pedra, o selo da vingança de Deus estava posto à entrada do sepulcro,
Como podemos anular esse selo? Ademais, as forças do inferno vigiam. Se você ler Efésios capítulo 4, versículos 8, 9 e 10, você vai ver essa questão. Você vai entender essa questão. Trata-se de uma agonizante pergunta: quem nos revolverá a pedra do sepulcro? Assim que todo mundo pergunta quem, e o eco mesmo responde quem. Eu quero, irmãos, dizer a você o seguinte: enxugue as lágrimas, você que é crente. Nós que cremos num Cristo ressurreto, nós que cremos naquilo que a Bíblia diz, nós que temos a Bíblia como a nossa regra de fé, enxugue as lágrimas, porque a não ser pela saudade, nós temos um encontro marcado, nós vencemos a morte. Nós cremos na ressurreição de Cristo e, por consequência, na nossa ressurreição. Nós cremos no sepulcro aberto. Nós cremos na vitória de Deus sobre a morte. Amém? E hoje o meu propósito é isso. Então eu quero deixar a pedra, como eu disse, deixar a pedra falar. Deixar a pedra. Na Bíblia existem várias pedras que pregaram. Lá em Gênesis, Jacó erige uma coluna de pedra no lugar onde Deus fala com ele. Então aquelas colunas de pedra falam, pregam. O primeiro ponto que eu vejo nessa pedra, irmãos, quando essa pedra é removida, quando essa pedra ela sai do seu lugar como porta, significa dizer de que a morte perde todo e qualquer autoridade. Quando Deus, pelo poder, quando Deus, pelas mãos do anjo que foi enviado para esse afim, remove aquela pedra e tira a porta, ele está dizendo o seguinte: todo o poder. A porta significa autoridade, porta significa poder. Dentro da sua porta, adentro daquilo que é seu, você tem a autoridade. E quando é removida essa pedra, a Bíblia está dizendo, o céu está dizendo, Deus está dizendo, foi tirado todo o poder, foi tirada toda a autoridade. E aqui eu penso que nós podemos gritar em alto som, conjunto com Paulo, gritar em coro com Paulo: onde está, ó morte, a tua capacidade? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu poder, a tua autoridade? Quando essa pedra é removida, a morada da morte estava firmemente assegurada por uma gigantesca pedra. O anjo a retirou e o Cristo vivente saiu. Aleluia! Páscoa é isso. O Cristo vivente saiu. Como isso aconteceu? Não foi simplesmente por ser Jesus, mas a imensa porta foi removida do sepulcro. Não foi simplesmente aberta. O texto em si, o grego em si, ele quer dizer, foi arrancada, foi tirada, foi destruída. Você lembra de Sansão? Esse texto, se você quiser uma compreensão maior, vai lá para o livro de Juízes, quando Sansão está em Gaza e ele passa perigo. Ele vai lá e arranca as portas, arranca com as suas trancas, arranca com os seus umbrais, coloca nos ombros e leva.
coloca a cidade de Gaza na vergonha. A porta de Gaza foi arrancada, a porta da morte, a porta do sepulcro foi removida. A autoridade da morte, a autoridade acabou-se. A remoção da pedra opressora é um tipo que assinalava que o Senhor havia arrancado as portas do sepulcro, pilares, ferrolhos, com tudo, e havia exposto, e expõe para um outro texto que nós também podemos ir, na morte, nesse mesmo contexto, quando o Senhor diz que está consumado, aquele véu que separava o santo dos santos dos santos, significa dizer de que aquilo que nos separava de Deus, para eu chegar à presença de Deus, rasgou-se de alto a baixo. Não foi que ele foi levantado uma aba, não foi aberto um buraco, não. Foi rasgado de alto a baixo. Por quê? Caminho livre, caminho aberto, acesso irrestrito ao nosso Deus. Aleluia. Da mesma forma, não é que abre a porta, remove, não, arranca a pedra, tira a pedra do lugar, tira fora. Aleluia. Lembre-se que o nosso Senhor, ele foi depositado no sepulcro como um refém nosso. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados que foram imputados a nós como uma dívida. Ele saldou a nossa dívida. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Ele pagou a dívida. Observem que quando Cristo ressuscita, ele não sai correndo. Ele não sai... Não, foge, corre. Eu vou abrir e você sai correndo. Não. Não é nada disso. Com tranquilidade. Sabe, irmãos, Deus faz uma coisa grandiosa dessa. Desde o nascimento de Jesus, não é mesmo? O que era Belém antes de Cristo? Belém não era nada. O que faz o Natal? O que faz o nascimento de Cristo? Quem era o Eliseu antes de Cristo nascer na minha vida? Não era nada. Eu era um mecânico fedido a diesel e a gasolina e a óleo. Eu posso dizer, foi Deus que me tirou de lá e hoje me faz assentar. Ele me fez assentar junto com os seus príncipes. Desde o nascimento, Ele faz coisas grandiosas. Sabe, do nada ele muda toda a história. Ele arranca Belém do anonimato e coloca no estrelato. E assim, com uma tranquilidade, ele faz algo tremendo. O maior, irmãos, dentro do Evangelho, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, o nascimento, a ressuscitação, a ressurreição de Cristo é uma base, é a pedra fundamental, a pedra que Cristo arranca da porta. Ela torna-se a pedra fundamental da nossa fé. Já foi dito aqui que se Cristo não ressuscitou, eu estou aqui suando, pregando em vão. Mas é a base da minha fé. Aquela porta foi aberta, a pedra é removida do sepulcro, como que para mostrar que Jesus tão eficazmente ele faz a obra, que nada pode nos reter no sepulcro. O sepulcro mudou o seu caráter, foi completamente aniquilado e eliminado como cárcere, de tal forma que a morte para os santos já não é mais um castigo pelo pecado. A morte para os santos, a morte para aquele que crê na ressurreição, é simplesmente um conduto, é um condutor, é algo que nos leva para a eternidade com Deus. A
pedra removida. Vamos, irmãos, nos alegremos com isso. Na tumba vazia de Cristo, nós vemos que o pecado foi vencido para sempre. Para sempre. Quem reconstruirá a prisão da morte? A pedra foi removida e o Senhor ressuscitou. Os santos são liberados das suas ataduras. Aleluia! Um segundo ponto. Em segundo lugar, eu considero essa pedra como um troféu. Como um troféu erigido. Um troféu levantado. Como homens nos tempos antigos, eles levantavam, e lá nos Estados Unidos tem muito disso, aquelas edificações com pedras, para relembrar algo, para relembrar um troféu, enfim, aquelas guerras e aquelas questões todas. Eu vejo essa pedra também como um troféu erigido. Sabe? Quando eles colocam a pedra, botam Jesus lá dentro e colocam a pedra, os inimigos de Jesus pensaram que haviam vencido. Às vezes, irmãos, Deus deixa a coisa ir além dos nossos limites, não é mesmo? Às vezes Deus brinca com os adversários. Deus joga com os seus inimigos. Vamos deixar eles um pouquinho mais além. Deixa eles enterrarem. Ok, ele vai morrer e deixa eles enterrarem, para que a coisa tenha mais gosto, para que a coisa seja mais grandiosa. Lembra de Lázaro? Não, essa doença aí não é para a morte. Se Jesus tivesse vindo e curado Lázaro, simplesmente ele curou não sei o que lá, uma febre, alguma coisa que matou Lázaro. Deixa ele morrer. Deixa ele morrer 4 dias. Aí então eu apareço, aí vai ser um estrondo. Aleluia. Deixa eles enterrarem, deixa eles morrer, deixa eles matarem, deixa furar o lado, deixa remover de lá, deixa eles enterrarem, colocarem lá no buraco, deixa eles rolarem a pedra, deixa eles selarem a pedra, deixa eles colocarem 4 vigias, deixa eles fazerem tudo. Pensaram que haviam vencido. Eu imagino os inimigos de Jesus, não é? Quem sabe o Caifás, até que enfim, custou, mas vencemos. O homem está morto, furado. Eu vi o sangue descer, eu vi eles tirarem ele de lá, eu vi o corpo inerte, eu vi o corpo enrolado no lençol, eu vi eles colocarem no buraco. Eu mesmo ajudei a rolar a pedra. Eu vi o selo. Eu vi tudo. Bem, pronto. Vencemos. Matamos esse perturbador. Matamos ele. Consideraram que o crucificado estava finalmente vencido. Eles sorriam de uma forma espantosa. Isso aqui me leva para uma outra passagem, quando os filisteus seguram e furtam e apreendem a arca. Lembram? Israel sai à luta, sai à guerra, e levam a arca e tal, e Deus deixa dar um revertério, e de repente eles encontram a arca. Aqui cabe um parêntese. E eu imagino que quando eles encontram aquela arca, que é isso aí, fulano? Isso aqui é a arca, rapaz. Vamos quebrar isso aí, vamos queimar. Não queima. Não, essa arca é o Deus deles. E o Deus deles tem poder. Você lembra? Abriu o mar vermelho. Você lembra dos muros de Jericó, rapaz?
Vamos fazer assim, e aqui entra o parêntese. Vamos levar o Deus deles cativo. Vamos colocar o Deus deles do lado de Dagom. Muitos de nós fazemos assim. Nós não eliminamos Deus da nossa vida. Não. Deixa Deus numa prateleira. Deixa Deus lá num quartinho. Deixa Ele lá. Nunca se sabe o dia de amanhã. Podemos precisar desse Deus. Não é? Nunca vem na igreja. Nunca vem na igreja. Agora, quando é para casar, não é assim? Não, vamos lá. Vamos lá, vamos pedir a bênção de Deus sobre o nosso casamento. Nunca foram à igreja, nem casados são, mas têm um filho. Não, vamos lá, pro pastor orar. Viveu uma vida sem se render, mas quando morre, ou quando a morte entra na rua dele, não é mesmo? Nós já fomos acordados, pastor, o fulano de tal, mas quem é esse? Não, pastor, há 30, 50 anos atrás ele tocava até na banda. Por que todo mundo que tocava na banda não é? Ou cantava no... Tudo é assim, rapaz, é incrível. Pastor, ele cantava no coral, mas isso há 40 anos atrás. Desviou e agora ele está lá quase morrendo e está querendo que o senhor vá lá. Não destrói a arca, deixa ela lá. Um dia nós podemos precisar. Tiraram Jesus, vencemos, e Deus deixa eles até rirem. Quem sabe você está vivendo um momento desse, e que a luta, e que a situação, e que a tempestade, e em que a doença, em que o desespero, as ondas do mar da vida quase engolfam. Ele ressuscitou. Ele está vendo. A alegria deles foi passageira. A jactância deles, a arrogância deles foi passageira. Foram muito breves. No momento designado, no dia certo, na hora certa, sem alardes, sem fogos, sem festas, sem nada. A pedra é removida, a pedra é arrancada, a pedra é esmiuçada, espiritualmente falando. E Jesus sai caminhando naquela mesma serenidade, vitorioso, e lá ele esmaga o cordeiro, esmaga a cabeça do dragão. Até aqui é uma coisa que não dá para entender. O cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá, mas é o cordeiro que venceu a morte. Foi o cordeiro que esmagou a cabeça do dragão. Foi em vão a pedra, foi em vão o selo, foi em vão a vigilância, foi tudo em vão, foi tudo em vão. Cristo destroçou as portas do inferno. A morte em vão tentou impedir a sua ressurreição, mas Cristo abre, quebra as portas do inferno e abre as portas do paraíso. Depois da morte de Jesus, você não lê mais e desceu ao Hades, sempre para cima, sempre para cima, para o paraíso.
sempre. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Em terceiro lugar, eu quero correr um pouquinho. Que hora? 9 horas. Em terceiro lugar, essa pedra, ela aponta, essa pedra removida, a remoção dessa pedra, o arrancar desta pedra, aponta, como eu já disse, para um fundamento. Um fundamento. Essa pedra removida do sepulcro tipifica e certifica a ressurreição de Jesus Cristo. E isso é a pedra fundamental do cristianismo. É bom que Cristo nasceu, é bom que Cristo curava, é bom que Cristo isso e que Cristo aquilo, e é bom que Cristo morreu, é bom, tudo isso é bom, mas tudo isso está alicerçado, precisa estar alicerçado, porque eu preciso de alguém que morra por mim. Você está me entendendo? Eu preciso de alguém que pague a minha dívida. Eu preciso de alguém que vá diante de Deus e derrame-se diante de Deus para que pague a minha dívida, para que elimine o poder do pecado, não o poder do pecado, o poder da culpabilidade do pecado. E isso, a morte de Cristo e a sua ressurreição fizeram. E isso é uma pedra, e essa pedra aponta para esse fundamento. Se tirarmos a ressurreição de nosso Senhor, a nossa fé se converte em mera fábula. Não existe nada em que nós possamos nos apoiar. Já foi dito aqui, é em vão pregar, é em vão cantar, é em vão ter a Bíblia, é em vão jejuar, é em vão orar. Não adianta nada. Se nós colocarmos essa pedra de novo no lugar, tudo vai por água abaixo. A nossa fé é vã, disse o apóstolo Paulo. Ainda estamos em nossos pecados, e também os que dormem em Cristo pereceram. Todas as grandiosas doutrinas de nossa crença se desmoronam como as pedras de um arco, não é, de um portal que você vai tirando, tira uma ou duas e é o suficiente para que o arco se desmorone. Irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo do meio dos mortos é um fato muito bem estabelecido, mais do que qualquer outro na história. Abunda de testemunhas de todas as classes e de todas as classes sociais e de todas as condições. Em quarto lugar, esta pedra aponta para uma provisão de descanso. Descanso. O anjo sentado, quando eu preguei essa mensagem lá na Daniel Life, eu até fiz, porque tem que ter um certo jogo, tem que ter um certo pregar, requer uma arte. E aí, como eu não sei pregar muito bem, eu me esmero um pouquinho na arte, não é? Eu quero que você venha comigo, sente numa outra pedra e veja o anjo assentado. Sabe, por que será que o anjo estava assentado? Não é? O anjo assentado sobre a pedra. Deixa eu colocar isso de uma outra forma, porque a Bíblia às vezes ela é aguda. A Bíblia às vezes ela é aguda. Deixa eu colocar a mesma coisa com outras palavras. E o anjo colocou o seu assentador sobre a pedra. Você entendeu o que eu quero te dizer? Você lembra de quando Cristo vem ao encontro dos discípulos e os discípulos estavam remando no mar? Esse mesmo Cristo que ressurgiu aqui, ressuscitou,
Ele vem caminhando e os discípulos remando e tirando água e aquela coisa toda, e o mar, as ondas do mar querendo afundar o barquinho deles. E Cristo vem o quê? Andando sobre as ondas. O que significa isso? Aquilo que queria afundar o problema dos discípulos estava debaixo da sola das sandálias desse Cristo ressurreto. A pedra que prendia Cristo, a pedra que era a segurança dos inimigos, quando eles olhavam para a pedra, eles tinham uma garantia de que Cristo, aquele perturbador, estava preso lá dentro, morto lá dentro. Aquela pedra estava debaixo do assentador do anjo. A Bíblia é aguda, só que ela coloca de algumas palavras assim, de uma forma que nós às vezes não pegamos tudo. E aí eu acho que o anjo pregando lá para a nossa igreja, tem muito mineiro, não é? Muito mineiro. Aí eu dizia assim: o anjo estava lá sentado com aquele canivetezinho de pica-fumo, não picando fumo, porque eu acho que não podia, né? Aí estava ali limpando a cutícula da unha. Quando ele vê as 3 senhoras, ele diz assim: via mineiro, tem algum mineiro aqui? Lediel, tem algum mineiro? Tá, então entende o que eu quero. Via o anjo. As irmãs vão para onde? Que nós descansem, tranquilo. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Está vendo essa pedra aqui? Está vendo essa pedra? Essa pedra aqui debaixo dos meus pés, debaixo do meu sentador, aquilo que era a garantia deles. Pode descansar. Eu arranquei. Essa pedra aponta para um descanso, aponta, sabe, irmãos, quando você tem algo que te garante, quando, sabe, perdi o emprego, mas estou lá com 500 mil dentro do banco, então você até que fica meio que descansado. É o que o anjo quer dizer, hein? Orlando, entende o que eu quero dizer? Entende, claro que sabe. Está tudo tranquilo, está tudo certinho, está tudo bem, fica tranquilo. Ele ressuscitou, ele não está aqui. Diante daquela ausência de pompa, uma coisa tranquila, uma coisa simples, é simples. Deus faz essa coisa complexa, Deus faz essa coisa grandiosa, Deus faz essa coisa inexplicável, de uma forma que qualquer um entende. Fica tranquilo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Descansa, tranquilo, easy. Aleluia. A obra que ele fez muito bem. O está consumado, que ele disse lá na cruz, que ele disse há 3 dias atrás. O está consumado mesmo. Foi bem feito mesmo. Foi completo mesmo. Foi barba, cabelo e bigode. Foi tudo. Ele fez tudo. Ele não deixou nada por fazer. Aleluia. Em quinto lugar, para nós começarmos a concluir, essa pedra é um limite. Essa pedra é um limite. Contemple aí esse limite. O anjo está sobre ele.
o que vem daquele lado, olhe bem, vem comigo e fique naquela pedra que você estava, para ver a situação, para você entender esse limite que eu quero te mostrar. De um lado você tem os guardas caídos, desmaiados, tremendo de medo. Do outro lado você vê as 3 mulheres, as 3 senhoras. Os guardas estão aterrorizados, rígidos de medo e como mortos. As tímidas, as trêmulas mulheres, os anjos falam com doçura: não temas, não temas, eu sei a quem buscais. Podem ver que essa pedra se converteu numa fronteira. Você não entende isso? Você consegue ver isso? Essa pedra é um limite, essa pedra é uma fronteira. Até na pedra você tem um limite para lá e um limite para cá. Essa pedra para alguns é terror, para outros é tranquilidade, é um divisor de águas. Sim, é só você entender. Por quê? Porque para os inimigos de Jesus, para aqueles que mataram Jesus, para aqueles que crucificaram Jesus, para aqueles que surraram Jesus, uau, ele ressuscitou. O que você acha que ele vai fazer? O que você acha que ele vai fazer? O que você acha que ele vai fazer? Ele voltou, o homem saiu lá de dentro, o homem saiu andando, o homem foi visto por aí, e agora? Nós o matamos. Mas para as mulheres, fica tranquilo, ele ressuscitou. Aleluia! Ele sabe, fica tranquila. A ressurreição atua de uma maneira muito parecida como aquela coluna de fogo que ia atrás daquela multidão de israelitas. Para os que estavam na frente, a coluna de fogo iluminava. Para os que vinham com a coluna na frente, era uma perturbação danada. A coluna de fogo era um limite, estabelecia um limite. Quem estava atrás era problema. Quem estava à frente ilumina, calor, beleza, é um limite. A pedra removida. Para mim, irmãos, que dependo desse Jesus, que amo esse Jesus, que nasci nesse Jesus, que ressuscitei com esse Jesus, como foi dito aqui, para mim, esse Jesus é o meu chefe, é o meu dono, é o meu guia. Eu levanto as mãos, eu glorifico, eu exalto. Mas para aqueles que o condenam, para aqueles que o negaram, ai, dura coisa está por vir. Você pensa que você sofre, você vai ver ainda o que é sofrer. Aleluia! O que é que eles ganharam com essa ressurreição? Não ganharam nada. Aleluia! Eu queria que nessa noite, você que veio aqui nos visitar, você que está nos assistindo, você que não consegue me ouvir, mas está vendo através das mãos hábeis da nossa irmã que está falando com você. De que lado dessa pedra você está? Qual é o lado da pedra? Qual é o teu limite nessa pedra? Você possui vida em Cristo? Você ressuscitou com Cristo? Irmãos, preste atenção. Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Já foi dito aqui. Páscoa não tem nada a ver com isso. Páscoa tem a ver com libertação. Mas pastor, liberdade do quê? Liberto do quê? Liberto do poder da morte. Liberto do poder, das consequências do meu pecado, da minha vida pregressa, daquilo que eu fiz, daquilo que eu deixei de fazer, da culpabilidade dos meus pecados. De que lado da pedra você está? O que representa a Páscoa na tua vida? Em sexto lugar, para mim começar a concluir, eu concebo esta pedra pode ser muito e adequadamente usada como uma prefiguração de ruína.
de ruína. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para esse mundo para destruir as obras do diabo. Amém? Ele veio para isso. Ele veio para isso. Todas as obras do diabo, elaboradas como sabe, aquelas obras que são, imagine que as obras do inferno, as obras de Satanás, as obras do diabo, elas são como um castelo, elas são uma edificação, e essa pedra era a pedra fundamental. Essa pedra era a pedra basilar. Essa pedra era a garantia desse reino, era a garantia de Satanás. Qual é a tua garantia? A minha garantia é a pedra que prende os mortos. A minha garantia é a pedra que me dá todos aqueles que pecaram. É a minha garantia. E o Senhor vai lá e remove esta pedra. Oh, aleluia! Que plano que só pode ter nascido no coração e na mente de um ser. Não dá nem para dizer que ele é inteligente, não é mesmo esse Deus? Não dá nem para dizer que ele é inteligente. Inteligente é aqui o Lediel. Eu não sei o que é que Deus é. Só pode nascer que um plano desse. Ele vai morrer e ele vai lá e vence a morte. Ele, olha, resumindo, é isso aqui, ó. Ele vai lá e mata a morte. Uau! Ele mata a morte. Ele mata a morte. Ele bota uma coleira, ele bota uma corrente na morte. Ele domina a morte. Arranca a pedra e o castelo está bambeando. Sabe? Aqueles castelos, aquelas edificações, aqueles buildings que você vê lá na Síria, que não tem mais jeito, tudo furado de bala de canhão, de fuzil, não tem mais jeito, tem que demolir tudo, porque não tem nem como reconstruir. Está abalado. Quando o anjo remove a pedra, ele tira o poder, ele tira a pedra angular das obras, do poderio, do castelo de Satanás. Ele tira, e a coisa está ruindo. É certo que ele ainda tem alguma aparente vantagem. É certo que ele ainda pode rir sobre a vida de alguém, é certo isso. Mas, irmãos, exultem, alegre-se, bate palmas, porque está rachando. A pedra fundamental que era dele, que estava no domínio dele, foi arrancada. E o pé está balançando, o prédio está balançando, o edifício está balançando. Ele vai ruir, mais dia, menos dia. Você pode chorar hoje, mas alegre-se, porque a pedra da morte, a chave da morte, está nas mãos do nosso Deus que vive e que reina eternamente. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Fique de pé comigo em o nome de Jesus. Eu quero voltar àquela pergunta: de que lado da pedra você está? Qual é o limite dessa pedra? Eu quero que você venha aqui à frente. Venha aqui à frente, eu quero orar contigo. Vem aqui à frente, eu quero orar contigo. Você que, quem sabe, ainda não celebra a Páscoa de uma forma correta. Dentro das igrejas, conheci um pastor que tinha medo da morte, homem do céu. Não, eu não vou ser cremado. Eu já disse na minha casa que se eu morrer, não vou ser cremado. Uau! Pois bem, de que lado você está? Vem aqui à frente. Isso. Vem aqui à frente. Vem aqui, celebra. Vem aqui celebrar.
Vem aqui, sai do outro lado, passa para esse lado, passa para o outro lado, vem para o outro lado. Vem aqui. Eu quero orar contigo. Aleluia. Isso, uma música. Enquanto o Espírito Santo de Deus pega essas palavras e como Ele domina a minha oração quando eu prego é essa: Senhor, pega as palavras, e como aquela pedra que sai da funda de Davi, quando Davi estava girando, enquanto a pedra estava na funda, era uma pedra, mas quando ele larga, o Espírito Santo pega a pedra e dirige a pedra ao alvo certeiro. Assim é a minha oração, Senhor, quando a palavra sai da minha boca, pega a palavra e leva ao coração, e faz ruir o castelo, e faz cair aos teus pés. Aleluia. Tem mais gente? Olha aqui para mim, nós temos 7 minutinhos. Eu quero entregar em 7 minutinhos. Eu quero orar, mas eu quero sair. Eu quero terminar essas minhas férias com chave de ouro. Quantos aqui estão aceitando Jesus? Tem alguém que está aceitando Jesus? Tem alguém aqui que está aceitando? Olha aí. Oh, glória a Deus. Glorifica, exalta, exalta a Deus. Vem aqui à frente, eu quero orar contigo. Vem aqui à frente, eu quero orar contigo. Vem aqui, eu quero orar contigo. Isso, vem, vem. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Ele ressuscitou. Ele conhece o teu problema. Descansa, descansa, fica tranquilo. Ele está trabalhando. Aleluia, glória de Deus, exaltado e glorificado é o nosso Deus. Aleluia, nós vamos orar. Eu quero fazer essa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero orar por vidas aqui. Levanta a tua mão onde você estiver. Onde você estiver, e vamos juntos agradecer a Deus por esse momento, por reviver esse momento, por celebrar essa Páscoa, essa ressurreição, esse livramento da morte. Pai, em o nome de Jesus, aqui tem essas vidas, Senhor. Olha para essas vidas, olha para esses corações. Em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus. Olha para cada uma delas. Abre o coração, Senhor. Fala através do teu Espírito em cada coração. Mesmo que eles não me ouvem, Senhor. Mesmo que eles não conseguem me ouvir. Mas, Pai, fala no coração deles. Mostra-te a eles. Mostra-te a eles. Mostra-te a eles de que tu ressuscitaste e de que eles ressuscitam contigo. Pai, entre lágrimas, vidas se rendem a ti, celebrando a verdadeira Páscoa, em o nome de Jesus.